Olá pessoal, tudo bem? Continuando a série de vídeos sobre compressores, hoje a gente vai falar especificamente sobre os compressores parafuso e as suas possíveis variações, parafuso compacto, semi-hermético e o aberto. Como podemos ver no vídeo, esse aqui é um compressor parafuso do tipo compacto. O compressor parafuso ele consiste basicamente em dois rotores engrenados, como se fossem dois parafusos. À medida que esse gás entra por um lado do rotor e vai caminhando por ele, o volume entre os rotores vai diminuindo e vai comprimindo o gás até que ele saia do outro lado na descarga. Uma característica desse tipo de compressor é possuir alto volume deslocado, muito maior do que os alternativos convencionais. Os compressores parafuso eles têm basicamente três tipos: os parafusos semi-herméticos, os parafusos abertos, que ele tem a mesma construção do semi-hermético, só que ele não tem um motor, então ele é apenas dessa parte para frente, e os compressores parafuso do tipo compacto. O compacto ele é mais aplicado em chiller, ele já vem com o separador de óleo acoplado nele. Enquanto que o semi-hermético e o aberto, eles precisam ter o separador de óleo fora do compressor. Falando especificamente sobre os compressores semi-herméticos, esse tipo de compressor ele possui um grande deslocamento volumétrico, algo em torno de 100 metros cúbicos por hora até 640 metros cúbicos por hora. Eles são mais aplicados na indústria. Então, por exemplo, processos de túneis de congelamento, grandes câmaras frigoríficas, grandes áreas climatizadas, onde exige uma carga térmica muito alta, ao invés de você usar diversos compressores alternativos, onde você teria que colocar 10, 15 compressores alternativos em paralelo para dar o deslocamento de um desse, você usa apenas um ou dois compressores parafuso. Então, por isso que ele atende mais os segmentos de grande porte industrial. Falando um pouco sobre os métodos de resfriamento, esse tipo de compressor, basicamente, ele é resfriado pelo próprio fluido refrigerante, mas uma grande parte pelo óleo do compressor. Os compressores parafuso ele tem uma característica de ter um grande volume de óleo movimentado dentro dele junto com o gás. E esse óleo ele tem várias funções que a gente vai falar mais para frente, mas uma delas é refrigerar o rotor e o compressor como um todo. Falando sobre fluidos refrigerantes aplicáveis a esse tipo de compressor, basicamente a gente pega toda a família de HFCs, principalmente 404, 134, R507, e também você vê o antigo HCFC-R22 aplicado. Claro, em instalações mais antigas, hoje em dia não se usa, mas também é possível de se aplicar. O compressor do tipo parafuso aberto, construtivamente ele é igual ao semi-hermético. A diferença é que você não vai ter essa parte de trás, que daqui até aqui é motor elétrico. Tem a caixa elétrica, o motor, e aqui em si é o compressor. Então, o compressor aberto, você só tem essa parte daqui para frente. O compressor aberto ele já possui volumes deslocados superiores, chegando até 1.200 metros cúbicos por hora. Em termos de resfriamento, ele é o mesmo, ele é resfriado pelo fluido refrigerante e pelo óleo. Falando sobre fluidos refrigerantes, ele é mais voltado para aplicações com amônia, com R717. Ele também pode ser aplicado com outros HFCs, porém ele foi desenvolvido especificamente para amônia, devido ao fato dele trabalhar sem o compressor, ele ser um compressor aberto. Por se tratar de um compressor aberto, não é recomendável a aplicação com os HFOs, que são os novos fluidos refrigerantes, nem com hidrocarbonetos como o propano e o propileno. Isso principalmente que devido ao fato de ser aberto, você tem um eixo para fora do compressor e um ponto de vazamento bastante comum. E tanto os HFOs, que são classificação A2L, ou seja, levemente inflamáveis, como os hidrocarbonetos, que são A3 altamente inflamáveis, eles têm risco de incêndio e por isso não se recomenda esse tipo de aplicação com semi-herméticos. Falando mecanicamente sobre o compressor, a gente tem aqui basicamente nossa válvula de sucção. Então o gás ele entra por aqui, passa pelo motor elétrico, é comprimido até ser descarregado na válvula de descarga. Nós temos aqui a caixa elétrica, onde tem os dispositivos de proteção e os terminais de ligação do motor. Nós temos aqui embaixo a porta do economizer. Essa porta do economizer é muito similar ao que acontece com o alternativo de duplo estágio. Como o compressor parafuso ele vai comprimindo ao longo do fuso, à medida que o gás vai entrando, ele vai aumentando de pressão, essa porta do economizer ele joga uma sucção intermediária para você poder fazer o subresfriamento da linha de líquido. É parecido com o duplo estágio e num outro vídeo a gente vai explicar mais especificamente como que isso ajuda na performance do compressor. Essa porta é bastante interessante e todo o compressor parafuso costuma ser aplicado com um sistema que a gente chama de economizer, que é esse subresfriador. Depois aqui em cima a gente tem as válvulas de controle de capacidade, que eu vou explicar mais adiante, filtro e a entrada de óleo do compressor.
Todo compressor parafuso ele necessita um cuidado especial quanto ao óleo. Isso porque nos compressores alternativos, a função basicamente do óleo é lubrificar o compressor. Compressores grandes ele até ajuda na refrigeração, mas a função básica é lubrificar. Já no compressor parafuso, o óleo tem mais funções. Ele tem basicamente 3 funções. Serve para lubrificar, obviamente, o compressor e todas as partes móveis dele. Serve para resfriar os fusos e serve para vedar os fusos. O óleo ajuda essa vedação entre os lóbulos do compressor. Por isso é muito importante ter atenção ao óleo, ao sistema de resfriamento de óleo e à troca periódica dele. Isso é muito importante para a vida útil de um compressor parafuso. Bom, pessoal, nesse vídeo a gente falou um pouquinho sobre o semi-hermético e o aberto e algumas particularidades do compressor parafuso. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre o parafuso compacto, que é uma aplicação diferente ao compressor parafuso, aos sistemas de controle de capacidade para todo tipo de compressor parafuso e as vantagens e desvantagens dele. Caso ficou alguma dúvida, deixe nos comentários aqui abaixo que a gente responde. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem nosso canal e até a próxima.